Bom dia, camaradas. Tô começando aqui a gravação do Senhor dos Anéis, A Guerra do Anel. Esse jogo que ele tem uma certa complexidade, ele pede alguns detalhamentos do jogo. Vocês estão vendo aqui que ele também pede um grande espaço, certo? Para caber todas os componentes do jogo, tá? E também de um certo tempo, porque é um jogo que demora aí de 3, 5 horas. E se ele for muito rápido, alguém fez alguma besteira aí, alguém não jogou direito, né? Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores, mas é também um jogo muito bom para 4 jogadores. Por quê? Porque a segunda edição ela veio com as modificações nas cartas, muitas modificações nas cartas, inclusive a diferenciação de quem que é o jogador A e B de cada lado. Tem esse jogo desde a primeira edição, tanto que vocês podem ver aqui os meus Nazgûl, eles são da primeira edição, né? As minhas miniaturas estão pintadas, a grande maioria delas. Então vocês podem ver que o meu Nazgûl é da primeira edição. Também a gente vai falar um pouco sobre qual a diferença aí da primeira edição para a segunda edição. A segunda edição ela adiciona alguns campos no mapa. Então algumas partes do jogo, por exemplo, não tinha essa questão das fortalezas aqui com os locais para exército. Não tinha um marcador de pontos de vitória. Você tinha que ficar contando no papel ou toda vez contar de área em área que foi dominada. As áreas também receberam essa iconografia para facilitar a visualização também. Até hoje ainda existe a iconografia antiga. Essa era a iconografia antiga. Hoje já tem essa e essa, tá? A sociedade lá mudou, então são poucas coisas. O mapa antes ele era mais destacado, assim, desenho. Eu acho o mapa da primeira edição mais bonito. Só que tinha alguns erros na tradução da Devir, tinha alguns erros de escrita, foram corrigidos. A cor ela ficou mais destacada, então você vê com maior clareza agora onde são as regiões. Por quê? Porque o mapa em si ele não está tão colorido, somente as linhas de cada região que ficaram mais definidas. As miniaturas praticamente são as mesmas. A única diferença é que agora ela vem com 205 miniaturas. Antes ele vinha com 204. A miniatura que mudou é do Sméagol, que antes ele não vinha. Agora ele passou a ter uma miniatura dele. Ele tinha um marcador do Sméagol. E as miniaturas dos Nazgûl, que os Dragonete dele aqui, ele vem baixado. Ele vem baixado na mesa. Ele não vem alto assim, como na primeira edição. Essa edição aqui, pra mim, é a mais bonita. Essa versão aqui, pra mim, é a mais bonita. Qual que é o problema disso aqui? Toda hora você bate a mão e ele cai. Qualquer coisinha você bate e ele cai. Então era uma grande reclamação que as pessoas tinham, e foi mudada a miniatura dele. E eu preferi manter a miniatura porque mesmo evita com esse problema de cair toda hora, e principalmente quando você tem vários juntos aqui assim, se isso aqui cair faz um estrago do tamanho do mundo. Aí vai cair uma outra, já cai na outra. Tá vendo? As cartas
o tamanho das cartas mudou muito, tá? Então era uma coisinha pequenininha que dava um trabalho enorme para você ler a carta, e agora ela ficou bem grande, porque as cartas, na verdade, elas são duas cartas em uma, tá? Então são duas cartas em uma. Você tem a parte de cima, que é a carta de efeito, tá? E a parte de baixo, que é a carta de batalha. Quando você for jogar, você vai escolher qual delas você quer jogar. Então imagine uma carta dessa com esse tanto de coisa escrita desse tamanho. Então, para facilitar a vida de quem está jogando, de quem vai ler, eles aumentaram o tamanho das cartas. Outro detalhe, aqui ó, tá vendo aqui ó? É o detalhe que eu falei. Esse símbolo que está no canto é quando você joga com mais de 2 jogadores, você usa esse símbolo aqui. Outro detalhe das cartas é que agora ela vem com uma velocidade, certo? Então a carta tem uma velocidade aqui para saber quem é jogada primeiro durante a batalha. Na introdução do jogo, ele vai dizer aqui o que é o Guerra do Anel. Ele é baseado na série O Senhor dos Anéis, tem todas as explicações. É de extrema importância que você assista, pelo menos assista os filmes. Vai influenciar no jogo? Não. Você pode jogar e tudo tranquilo. Mas por que eu estou gravando esse vídeo? Estou gravando esse vídeo justamente para explicar qual é a relação que o jogo tem com os filmes e principalmente o livro, porque o jogo é baseado no livro, então tem até alguns elementos que não tem no filme, porque ele é baseado o livro é muito mais detalhado. E por isso que eu estou fazendo essa gravação, e por isso que é importante você também ter pelo menos assistido, para você fazer uma ligação com as regras das coisas que aconteceram. Então aqui tem o número de jogadores, as notas sobre a segunda edição, o que mudou. Aqui tem as mudanças que foram feitas na regra da segunda edição em relação à primeira, tá? Os componentes do jogo que eu já mostrei. E o tabuleiro do jogo, qual é a sua divisão, bem colorido aqui. As linhas que você pode e não pode ultrapassar, o que elas significam. Aqui ó, é a mudança iconográfica que eu te falei, tá vendo? Então você tem as vilas, certo? Você tem as cidades, você tem as fortalezas, tá? E você tem a fortificação. Tudo isso aqui era só isso aqui. Então só tinha isso, esse símbolo. Não tinha este símbolo. Então quando tinha esse símbolo aqui, a gente sabia que era uma cidade. Agora a gente já sabe que ali é uma cidade, uma vila, desculpa, uma vila, porque tem este símbolo aqui. Se ele tiver mais esse quadrado, isso indica uma cidade e ela vale 1 ponto de vitória, se ela for controlada pelo oponente. E esta aqui, ela vale 2 pontos de vitória, que é uma fortaleza, se ela for controlada pelo oponente, tá? E as fortificações, elas dão um bônus para quem está defendendo aquele território. Fortificações, o que são as fortificações? Fortificações são ou barreiras, ou alguma emboscada, alguma coisa assim que ajuda na defesa daquele território.
Então, se você olhar lá, quem tem o livro, olhar essa região, você vai ver que lá tinha uma antiga, um forte antigo, vamos dizer assim, se transformou num forte, né? Onde a melhor defesa deles ali, eles mantinham uma defesa à distância. Pode ver que ela é fora da região, certo? Eles mantinham essa fortificação justamente porque ela era muito boa. Então era a primeira linha de defesa deles. Era justamente essa região. Se você olhar lá no livro, lá na parte que tem um mapinha, você vai ver que está lá. Você entendeu? Justamente, mesmo sendo fora, valia a pena você deixar homens aqui para fazer essa primeira linha de defesa. Aqui é a preparação do jogo. Eu vou falar para vocês não usarem isso, porque quando você for, se você vai seguindo passo a passo aqui, você realmente não tem como errar, mas tem que seguir certinho, tá? O passo a passo. Com isso, tá vendo? Então, por exemplo, aqui, ó, se você tem uma região aqui, a região 16, você vai aqui do lado dos povos livres, procurando a região 16 e vai ver que é o condado e você precisa de um regular ali. Então, o que melhor vocês usarem? Tem aqui na internet esse mapinha com todos os locais para fazer o setup do jogo. Ele fica muito mais rápido. Então, por exemplo, aqui você tem essa região onde tem uma fortaleza, certo? E aqui ele está dizendo, ó, a miniatura que vai, você não precisa saber nenhum nome. A miniatura que vai, que ela já está desenhada ali, e a quantidade. Então, vão 3 ali, ó, certo? Aqui vai uma, certo? Aqui vão 2, tá vendo? Aqui vai uma elite, 3 regulares e um líder, tá vendo? Então pronto, já acabei. Então na região azul eu já peguei as minhas miniaturas e posicionei elas. Tem mais alguma região azul? Não, pronto, acabou. Vou partir para outra. E assim você vai montando todo o tabuleiro. Além disso, ele já tem aqui, ó, os marcadores políticos. Como cada marcador político já fica posicionado, se ele está ativo, se ele não está ativo, certo? As cartas, os pontos de vitória, os marcadores do anel, certo? O marcador de corrupção e da sociedade, onde a posição de cada miniatura que vai ficar ali em cima. Então tem tudo, já tem tudo aqui. Então você pegou essa folhinha aqui, até a parada de dados que você precisa tá aqui também. Quantos dados iniciais? São 4 dos povos livres e 7 da sombra. Eu não vi necessidade nem de traduzir isso aqui, tá? Ele está disponibilizado lá no grupo, mas eu não vi nem necessidade de traduzir isso aqui. Se alguém achar que é necessário traduzir isso aqui, vocês falam, eu faço a tradução. Então a tradução da DB teve algum problema, inclusive um grave, muito grave, que é na hora de colocar as unidades. Então aqui ele diz aqui, ó, o recrutamento. Então vou fazer o recrutamento, recrutar reforços, coloque reforços em jogo. Uma unidade de elite em qualquer colônia aliada e livre, ou 2 líderes em 2 colônias aliadas e livres diferentes, ou 3 unidades regulares em 2 colônias aliadas e livres quaisquer, ou um líder e uma unidade de exército regular em 2 colônias aliadas e livres quaisquer. Primeiro,
as unidades que, quando entra mais de uma unidade em jogo, elas devem ficar em locais diferentes, sempre em regiões diferentes. Então, quando você fala quaisquer aqui, dá a impressão de que você pode colocar duas no mesmo local, e não pode, tá? Então tem que ser sempre em locais diferentes. E segundo, aqui não são 3 unidades regulares em 2 colônias aliadas e livres quaisquer. Ele tem que ser 2 unidades, aqui é 2 unidades regulares em 2 colônias aliadas e livres quaisquer. Tá vendo que aqui ele fala 2 líderes em 2 colônias aliadas e livres diferentes? Tá vendo? Por que ele usou diferentes aqui e aqui ele usou quaisquer? Ficou meio estranho. Então eu fiz uma remontagem desse auxílio jogador. Inclusive ele já inclui a expansão, tá? Então quem tiver expansão já está aqui. Então tem as habilidades, algumas mudanças e o quadro de referência dos dados de ação. Eles estão aqui. E eu fiz também diferente para cada jogador. Então tem um para o jogador dos povos livres, certo? E tem um para o jogador da sombra. Então essa aqui é a introdução, e cada vídeo agora eu vou fazer uma parte de cada regra, uma explicação de cada uma das regras, certo? Então vão acompanhando, e quando você tiver dúvidas sobre uma regra específica, você vai lá e procura aquele vídeo sobre aquela regra em específico. Por exemplo, eu vou fazer um vídeo explicando somente a questão política, que é muito importante nesse jogo, tá ok? The road is now calling, and I must away over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down